Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Então vamos agora fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus. Vamos trazendo o nosso querido Mestre para junto do nosso coração. Jesus querido, obrigado por esta oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez reunidos para mais uma noite de aprendizado. Te pedimos, Jesus querido, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para uma melhor compreensão das lições desta noite. Ajuda-nos, Mestre, nós, os seus irmãozinhos pequeninos, seus pequenos discípulos, ajuda-nos a compreender de forma mais ampla o seu Evangelho de luz. Obrigada, Jesus, por todas essas dádivas, por todas as graças e bênçãos que tem nos concedido. Muito obrigada, Mestre. E assim, alegres e gratos por tantas bênçãos, por tantos tesouros que você compartilhou conosco, nós pedimos, Jesus, que permaneça conosco, nos ajudando na nossa jornada, segurando firme em nossa mão, para que não venhamos a nos desviar do caminho, a fraquejar, que estejamos sempre firmes, segurando em sua mão. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a verdadeira pureza. Então, no tempo de Jesus, os judeus, eles eram extremamente meticulosos com a limpeza, né? Mas vejam bem, era a limpeza exterior. Então, tinham todos aqueles cuidados, tanto na vida privada deles, quanto nos cultos, né? Nas cerimônias, tinha todo um ritual de limpeza, de pureza, não é mesmo? Então, eles tinham todo um rigor para não se tornarem impuros, mas isto apenas referente à parte exterior, né? Então, até existe um livro dos judeus, o Levítico, né? Que nesse livro, as leis judaicas, elas proíbem de ser devoto a criatura que tenha algum defeito físico. Se a criatura é manca, se a criatura tem uma mãozinha aleijada, se ela tem uma corcunda, né? Uma mancha na pele, no rosto, uma verruga, né? E até mesmo o nariz, se for um tanto grande, longo, também não poderia, né? Então eles achavam que essas criaturas não podiam comungar da crença deles, porque para eles essas criaturas assim eram impuras, né? E também a criatura que era de outra crença, que eles chamavam de estrangeiros, né? O estrangeiro era impuro, não é da mesma crença deles, é impuro também. Por isso que na parábola do bom samaritano, né, tanto passou o sacerdote, passou bem longe do homem caído na estrada, quanto o levita, que é um trabalhador lá também do templo,
né? Passou bem longe. Por quê? Porque eles não sabiam se aquele homem era um estrangeiro. Porque se fosse, só pelo fato de se aproximar dele, eles já iam se achar impuros. Não poderiam ir para o templo fazer lá as suas cerimônias, porque estariam impuros, né? E além do mais, que o homem caído no caminho tinha sido agredido, não é? Estava ferido, portanto, devia estar sangrando. Imagina, eles consideravam o sangue algo impuro, de maneira que se o homem estava ferido, piorou. Pior ainda, como é que eles iriam se aproximar daquele homem? Eles iam se tornar impuros, não é? Até mesmo a mulher, quando está no período das suas regras, ela é considerada impura, então ninguém deve tocá-la, né? Porque ela está sangrando, o sangue é impuro, não pode tocar naquela mulher, né? Então vejam só que quando aquela mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus, ela fez isso ocultamente, porque ela não queria tornar o mestre impuro aos olhos daquela gente, não é? Então ela fez de maneira bem oculta para não prejudicá-lo e nem mesmo ela, porque já pensou? Olha, uma mulher que está sangrando tocou num homem, ela ia ser apedrejada com certeza, né? Ela teve todo esse cuidado. Agora façam ideia se esses judeus daquela época soubessem que essa mulher hemorrágica tocou na túnica de Jesus. Olha o escândalo, né? Ia ser um escândalo, ia ser uma coisa horrível. Então eles tinham muito cuidado com essas regras de limpeza externa, não é? E Jesus, ele veio e deu ali a lição de que a verdadeira pureza é a do coração. Não é as mãos lavadas, né? Não é isso, né? E Jesus, longe de seguir esses formalismos exteriores que esses judeus da época seguiam, não, Jesus não seguiu. Tanto que em uma certa ocasião ele foi convidado por um fariseu para jantar, né? E esse fariseu ficou escandalizado porque ele percebeu que Jesus não lavou as mãos antes de sentar à mesa, né? Porque tinha um ritual. Antes de se sentar à mesa, eles lavavam a mão não sei quantas vezes, esfregavam não sei quantas vezes. Tinha todo um ritual, era um verdadeiro ritual. E depois secavam numa toalha assim assado, tinha todo um ritual. E Jesus não ia seguir esses formalismos, essas bobagens. Não estamos dizendo aqui para as pessoas não terem higiene, não é isso. É claro, higiene é uma coisa, agora purificação é outra. Nós estamos falando aqui de pureza, né? E então Jesus, percebendo ali que o homem ficou escandalizado, ele aproveitou o momento para dar a lição e falou assim: vós outros pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapina e imoralidades. Olha aí a liçãozinha de moral. Não é? Então, do que adianta ter a aparência de limpo se por dentro a criatura é suja? Seus sentimentos são ruins, seus pensamentos são ruins, não é? De que adianta a aparência? A quem a criatura está tentando enganar?
A ela mesma, só se for. Não é? Porque a Deus, não. A Jesus, também não. Não é? Porque Jesus sabia o que ia no coração de cada um, assim como até hoje sabe o que vai no nosso coração, assim como o nosso Pai maior também. Sabe o que vai no interior de cada um de nós. Sabe exatamente quem cada um de nós é. Não adianta colocar máscara, né? Não adianta fazer ali, seguir ali um ritual de pureza quando você por dentro é sujo. Então Jesus deu essa liçãozinha de moral, porque o que ele está querendo dizer aqui é que a criatura tem que ser limpa por dentro, no seu interior, no seu coração, no seu íntimo, não é? Não adianta mãos lavadas. É claro que é muito mais fácil lavar as mãos do que lavar o coração, não é? É muito mais fácil. Mas Jesus veio nos ensinar da importância de se purificar, não é? É a nossa reforma íntima. É você se conhecer primeiramente e fazer aquela viagem interior, né? E verificar ali as suas más paixões, as suas más tendências, quais sentimentos que eu tenho dentro de mim, que eu carrego comigo. Eu sou egoísta? Eu sou orgulhosa? Sou vaidosa? Sou mesquinha? Né? Sou ambiciosa? Sou muito apegada aos meus bens materiais? Tudo isso a criatura tem que analisar, não é? E buscar mudar. Buscar transformar esses vícios em virtudes. Ah, se eu tenho inveja de alguém, transforma isso em admiração. Ah, se eu sou egoísta, faça a caridade. Busca fazer a caridade. Assim você vai eliminando isso, esse sentimento ruim dentro de você. Né? Isso é um trabalho árduo que compete a cada um de nós fazer. Em uma outra ocasião, quem foi criticado por não seguir esse ritual exterior de ficar lá lavando as mãos de um jeito, de outro, esfrega tantas vezes, não sei o quê, foram os discípulos de Jesus. Eles foram criticados, né, porque se sentaram à mesa sem fazer o ritual da lavagem de mãos. Né? E aí então Jesus deu mais uma lição. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o torna sujo. O que sai da boca vem do coração, e é o que torna impuro o homem. Olha aí, né? E numa outra oportunidade ele alertou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos túmulos caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de imundície. Olha aí. Né? Então não aprende quem não quer. Está bem claro que nós temos o dever de modificar o nosso interior ainda imperfeito. É essa a higiene que Jesus nos pede, a higiene moral. É mudar as nossas paixões, que são todas más paixões. Os nossos vícios que trazemos dentro de nós. É isso que ele veio pedir para a gente buscar fazer.
A parte de higiene, eu até creio, aqui é uma opinião pessoal, mas eu penso que essa parte de lavar as mãos vem do tempo de Moisés, porque Moisés tratou com um povo bruto, não é? Um povo que era bem ignorante. Então, para ele colocar uma norma de higiene para aquelas criaturas, então ele teve que pôr como uma lei, lavar as mãos bem lavadas antes das refeições, não é? Provavelmente foi isso. Moisés colocou, mas eles levavam tudo ao pé da letra e acharam que isso aí era um ritual de purificação, né? Acharam que era um ritual de purificação, quando na verdade era apenas um hábito de higiene, não é? Que ele colocou. E eles seguiram como sendo de purificação. E então veio Jesus e esclareceu: não é isso. A pureza, a verdadeira pureza, é a higiene do seu coração, dos seus sentimentos. Não é mesmo? Eu trouxe até uma historinha, que eu adoro historinhas, elas nos elucidam muito bem. Então está nesse livrinho aqui, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Essa historinha se chama Explicações do Mestre. E diz assim, que certa feita estavam todos reunidos na casa de Pedro, porque Jesus fazia um evangelho no lar, né? Na casa de Pedro. Então estava lá, em plena conversação edificante, Sara, quando a Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários de Jesus nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. Ela perguntou: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofenderam. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Os presentes ficaram ali aguardando ansiosos a resposta de Jesus, né, para ela. Então, o mestre falou: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? E ela respondeu: ah, Senhor, é a criação de cabras. E aí Jesus perguntou para ela: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E ela explicou: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve o leite se torna azedo, né? E já não servirá para os serviços mais delicados. Então Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento,
não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu, generoso: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Então vejam, os ensinamentos de Jesus, quando encontram no nosso coração as más paixões que trazemos conosco, se contaminam, né? Acaba azedando. Por isso, como falou ali, para conservar o leite sem ele se decompor, sem ele azedar, precisa ser colocado num vaso limpo, extremamente limpo. E assim, a palavra de Jesus no nosso coração precisa encontrar o nosso coração limpo também, não é? Para que ela seja bem conservada. Mas é difícil, não é? A reforma íntima é difícil. Não é fácil. Nós não gostamos de olhar para nós. A gente gosta de olhar o outro. É fácil olhar para o outro, achar os defeitos do outro, querer corrigir. Ele não devia agir assim, devia agir assado. Mas olhar para si é difícil. Porém, é necessário, né? É necessário que a gente olhe para si mesmo, identifique os defeitos e corrija, não é? Purifique o coração, para que a palavra divina, quando entre no vaso do nosso coração, não se contamine com as sujeiras que lá estejam, não é? Caibar Schutel nos dá aqui algumas palavras sobre este tema. Ele diz: é preciso limpar o coração para ver Deus, né? Porque Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é verdade. Quem, cheio de sentimentos ruins, vai sintonizar com Deus? Não vai. Deus é amor. Como é que uma criatura cheia de más paixões vai sintonizar com o Pai? Não. Fica complicado, né? E ele continua: a boca fala do que o coração está cheio. Faz-se necessário limpar o coração, né? É preciso que nos conheçamos primeiramente. Olha aí, a importância de se conhecer, não é? A limpeza do coração substitui o culto externo pelo culto interno, né? Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho, ao egoísmo, não é? É pensar, estudar, compreender, é criar, aliás, é crer no amado Filho de Deus, né? É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, simples, paciente, não é mesmo?
É renunciar ao mal para abraçar o bem. É deixar a aparência pela realidade. É preferir o reino dos céus ao reino do mundo, né? Pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. E é isso mesmo. Então, é preciso purificar o nosso coração. Identificar as nossas mazelas, as nossas más tendências que trazemos ainda dentro de nós e buscar se purificar, não é? Ah, mas como é que eu vou alcançar a verdadeira pureza do coração? Como que eu vou fazer isso? Pelo exercício do bem. Seja bom, faça o bem, quanto você puder, né? Fazendo o bem, é assim que aos poucos nós vamos mudando a nossa maneira de ver as coisas, de ver a vida, de ver os outros. Nós vamos modificando os nossos pensamentos, olha a importância do pensamento, né? A gente vai mudando os pensamentos, né? E assim nós vamos aos pouquinhos eliminando aqueles sentimentos ruins de ódio, de vingança, de ciúmes, né? De inveja, de orgulho, de ganância, de avareza, apego material, não é mesmo? Que a gente vai modificando, trocando esses vícios por virtudes. Vamos transformando esses vícios, todos eles, em virtudes, não é mesmo? Bem, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, né? Eu vou pegar uma mensagem de Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Ela diz assim: felizes os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar na grandeza dos propósitos divinos. Então, dessa maneira que a gente busque fazer esse exercício de purificar os nossos sentimentos, purificar o nosso coração, não é mesmo? Para que um dia, ainda que remoto, bem remoto, nós possamos ter a ventura, a alegria, a felicidade de ver a Deus face a face. Muita paz a todos. Assim seja.